Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa mentora da atividade física do dia a dia é ela, a Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi a semana, Camila? Tudo ótimo, corrida como sempre. Camila, alguém já te perguntou alguma vez como é que anda a sua saúde intestinal? Olha, Bruna, eu acho tão legal esse tema hoje do programa, né? A gente falar sobre isso, porque primeiro que, a gente tem hoje aqui uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente, né? Mas as pessoas têm meio vergonha do intestino, viu? Eu falando como professora de educação física, anatomia, enfim, a gente... tantas vezes eu já tive alunos, pessoas que vêm conversar comigo sobre a parte física mesmo, ou durante treino, ou pós-treino, e as pessoas às vezes têm vergonha, elas falam, nossa, eu tô com eu hoje acordei de manhã cedo, e meu estômago estava tão ruim, aí eu tive um piriri, aí eu falo, não, mas o estômago ou o intestino? As pessoas às vezes ficam até com vergonha, né? Eu sinto e sempre senti isso muito, mesmo lidando com homens e mulheres, alunos que chegam, e tem às vezes vergonha. Então eu não sei, quem vai falar, acho que um pouquinho mais sobre isso é a nossa entrevistada hoje, mas eu sinto que as pessoas ainda têm um pouquinho de vergonha sobre esse assunto e aí acaba não conhecendo tanto, né? E muito disso está atrelado à falta de informação, às vezes, né? As pessoas não entendem daquele assunto e sentem vergonha, mas hoje a gente vai tirar essa vergonha, vai deixar isso tudo de lado para o passado. A gente tem aqui a nossa convidada, nutricionista e psicóloga Thaís Araújo, que tem um programa voltado para modulação intestinal, vai explicar tudinho para a gente hoje. Thaís, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui no programa. Oi, Bruna, muito obrigada, Camila, tudo bem? Eu já fico feliz da oportunidade que a gente está tendo de tocar nesse assunto que para a maioria das pessoas é tabu, e principalmente para o público feminino. Concordo muito com o que a Camila falou, as pessoas ficam ali, né, cheia de dedos quando o assunto é intestino, número 2, se funciona, se não funciona. Esses dias eu atendi uma pessoa que falou assim para mim, nossa, achei muito bom te conhecer, porque eu sofro de intestino preso há 50 anos, e eu falo com isso só com uma amiga minha que também tem o mesmo problema. A gente troca laxante, a gente troca informações, quer dizer, um assunto que fala muito de saúde, muito importante e muito negligenciado, e também por causa da falta de conhecimento e desse tabu que existe, infelizmente. É isso. E, Thaís, por que a gente tem que falar sobre saúde intestinal? Então, eu costumo falar que o intestino é a base. Durante muito tempo, ele era visto apenas como um órgão excretor. Então, as pessoas achavam que era exatamente isso, para ir ao banheiro para o número 2. E hoje a gente já sabe que o intestino está ligado com praticamente tudo no nosso corpo. A gente ouve falar de intestino-cérebro, eixo intestino-tireoide, intestino-fígado, intestino-pele, porque é um lugar de absorção de nutrientes, diferente do que se pensa. 90% da nossa digestão mesmo acontece no intestino, a absorção acontece no intestino, apenas 10% da nossa digestão acontece no estômago, que é onde começa a digestão de proteínas. Então, assim, aquela coisa da gente é o que a gente come, a gente também é o que a gente absorve, a gente consegue absorver e o que a gente excreta. Então, eu diria que é muito importante hoje voltar a atenção para o intestino por causa de todas essas razões e algumas outras que a gente vai conversar aqui hoje. A gente escuta muito, né, Thaís, falar sobre o estudo das bactérias, de câncer, enfim, que existem nessa região toda. Mas voltando antes aí um pouquinho, principalmente a gente falando, existe uma coisa cultural, né, e falando das mulheres, acho que homens também, mas eu acho que mulher sempre pior. Eu costumo, eu tenho 2 filhos não tão pequenos, mas tenho duas crianças em casa, e eu costumo tentar levar da maneira pelo menos mais natural do mundo, essa coisa do número 2, como é que você se sente, tem que aprender a fazer, a gente sabe que não é simples fazer em qualquer lugar, mas tem que tentar fazer com que isso seja, óbvio que desde que tenha um mínimo e você prepare ali, né, o ambiente para poder usar um vaso sanitário, mas eu acho que existe uma coisa cultural muito grande
de segurar mesmo. Você estava falando de pacientes que falam, nossa, eu só converso com a minha amiga que também tem, porque troca laxante, mas a mulher fica, não posso fazer aqui, né? Então a pessoa às vezes ela viaja, passa um dia fora, 2, 3 dias e não usa o banho, e não vai no banheiro, né, durante esse período. Tá falando fofa. Fofa, porque tem gente que viaja 15, 20, 30 dias e não vai ao banheiro. Por incrível. E como é que faz? Não, porque, gente, se você for pensar, tá tudo lá dentro, né, gente? Tem que sair aquilo. Exatamente. E assim, as mulheres acabam tendo mais problemas que os homens. Eu não vou nem tocar na parte hormonal, que é peculiar às mulheres, mas por uma questão cultural. Eu vejo muito na prática clínica, no meu trabalho eu não faço, fora de casa eu não faço. Eu falo assim, gente, sabe assim, se você tiver que fazer xixi, você não vai lá e faz? Porque quando você tem que fazer cocô, você não pode fazer. Seu corpo está te chamando, é uma necessidade fisiológica. E quando isso funciona plenamente, os segundos que você vai demorar para fazer um e outro é a mesma coisa, né? Tem uma questão de higienização que as pessoas se preocupam. Eu falo, leva lencinho umedecido na bolsa. São coisas assim que eu tenho um filho de 4 anos, como você falou que tem criança em casa. Eu sempre, assim, trato tudo com a maior naturalidade. Inclusive, ele vê aqui em casa, esse assunto é muito falado, eu tenho os emojis de cocosito. Então, para ele é muito simples. Mas, assim, vou ter uma filha e eu quero que seja igual, sabe? Porque a gente precisa mudar essa mentalidade, né? A gente tem falado tanto desse posicionamento das pessoas para tudo, e por que não falar de uma coisa física, de uma necessidade fisiológica que acaba acarretando problemas de saúde por causa desse emocional que trava, né? E que tipos de problemas, Thaís, a gente tem com essa constipação, com esse intestino preso, por não estar liberando o que tem que fazer, o que tem que fazer? A gente já começa com um processo de constipação mesmo por prender, a intoxicação do organismo, porque as fezes que estão ali para serem eliminadas, elas têm um trânsito natural para sair, né, porque são elementos que não servem mais para o nosso intestino, são restos também de bactérias mortas, porque a nossa microbiota intestinal, essa população que vive no intestino, ela é renovada a cada 48 horas, e são trilhões de micro-organismos, então boa parte do bolo fecal também é formado por elas. Essas bactérias patogênicas, elas têm na composição dela um elemento chamado LPS, que é altamente inflamatório, então ele precisa ser eliminado do corpo, porque quando ele alcança outras partes do nosso corpo, porque o intestino tem uma comunicação direta com a nossa corrente sanguínea, então a LPS vai alcançando outras regiões do corpo e vai inflamando. Então já tem aquela coisa assim, está muito na moda as pessoas falarem de detox, só que como que você vai fazer detox, eliminar toxinas se você está retendo fezes, né? Literalmente ficando enfesado. E aí a gente daí podemos pensar em muita coisa. A gente tem questões ligadas à emoção, ao humor. O enfesado já fala aquela pessoa de fezes retidas, né? Fora outros problemas como diverticulite, inflamações mesmo da mucosa intestinal, o eixo intestino-fígado. O fígado é o órgão responsável pelo detox do corpo. Ele faz 65% do detox. Se não há eliminação, ele reabsorve toxina. Então, assim, tudo vai em cadeia dando problema. Mas essa intoxicação, ela começa a partir de quanto tempo você fica aprendendo? O ideal é que você vá todos os dias ao banheiro, tá? E não adianta você ir todos os dias com má qualidade de fezes. Você tem que ir todos os dias com boa qualidade de fezes. Existe uma coisa chamada escala de Bristol, que classifica os tipos de fezes, que vai desde aquelas bolinhas ressecadas, as fezes mais cápricas, que têm dificuldade de eliminação, aquele padrão mais diarreico, aquelas fezes aquosas que já representam inflamação mesmo mais alta. Então, assim, o ideal é ir diariamente ao banheiro com boa qualidade. A nutricionista e psicóloga Thaís Araújo é a convidada de hoje do Band News em Forma. Ela está conversando com a gente sobre saúde intestinal. Você falou há pouco, Thaís, que o importante é o ideal, né? A gente ir todos os dias ao banheiro. Quais são os principais sinais de que a pessoa tem um desequilíbrio intestinal? Se ela já não vai todos os dias, já indica um problema? Já indica um problema. Se ela vai todos os dias com esforço ou com dor, já indica também um problema. E a gente pode pensar que, assim, a pessoa come e começa a ter uma barriga estufada, ou ela acorda de manhã com a barriguinha seca, ao longo do dia vai inchando. Se tem muitos gases, se tem desconforto, digestão, aquele famoso estômago alto, tudo isso é sinal de que o intestino não vai bem
de que essa constipação já está incomodando essa pessoa. E fora outras coisas que são derivadas disso aí, queda de cabelo, unhas fracas, que são causados pela disbiose, que é o desequilíbrio entre essas bactérias que vivem no nosso intestino. Nós temos bactérias probióticas e patogênicas. Quando elas estão em desequilíbrio, a gente tem todas essas questões, essa sintomatologia que eu estou comentando com vocês. Isso tudo tem a ver com a microbiota intestinal, então, é isso? Isso, eu costumo dizer o seguinte, se a gente tem muito mais bactéria patogênica, a gente entra nesse estado de disbiose, desse desequilíbrio, e aí uma série de coisas, como eu falei, cabelo caindo, unhas quebradiças, muita dificuldade de emagrecimento, ou de manter o peso depois de perdido, um cansaço excessivo, candidíase, tem muita mulher com candidíase recorrente, que faz todos os tipos de tratamento, não resolve, porque não está tratando a disbiose, não está cuidando da microbiota, e fora alergias e intolerâncias alimentares, que a gente também pode acrescentar nessa lista aí. E tem alguns alimentos que podem ajudar a manter, a fazer essa manutenção da microbiota? Sim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, primeiro passo é modular essa microbiota, tá? É o que eu geralmente faço nesses protocolos de modulação intestinal, é matar e eliminar a maioria da população de bactérias patogênicas e aí sim dar alimentos que vão fazer com que as bactérias probióticas cresçam e se multipliquem. Os alimentos que vêm mais da natureza, frutas, legumes, verduras, hortaliças, grãos, enfim, são os alimentos que vão agradar mais essa microbiota do que os industrializados de pacotinho com excesso de gordura saturada, de açúcar, porque o tempo de vida dessas bactérias é de 48 horas. A gente mata as patogênicas de fome, não fornecendo os insumos que elas gostam, aquilo que elas gostam de comer, e a gente dá mais alimentos, né, da natureza, mais saudáveis para as probióticas se proliferarem, se multiplicarem. Então, se a pessoa hoje quiser começar a pensar numa mudança, ela faz uma análise da geladeira e da despensa dela. I only miss you when I open my eyes and I breathe and I try to forget that I let you go. I only miss you. O Band News Informa está no ar, hoje falando sobre saúde intestinal. A nossa convidada é a nutricionista e psicóloga Thaís Araújo, que já explicou aqui alguns sinais do desequilíbrio intestinal, causas de constipação. E eu quero trazer um assunto polêmico agora, que é o uso de laxantes, porque esse foi o caminho encontrado pela Adriana por muitos anos. Olá, meu nome é Adriana, eu sou de Imperatriz do Maranhão, tenho 55 anos. Há 55 anos, desde que eu me conheço assim, por gente, desde criança, eu tomo laxantes. Por quê? Porque eu era constipada. E quando eu conheci a Thaís, eu participei, né, do programa de modulação e realmente valeu muito a pena, porque o meu intestino está funcionando. Então, eu saí do intestino preso e fui para um intestino solto, não, normal, graças a Deus. E aí, Thaís, está liberado ou não fazer uso de laxante? De jeito nenhum. Antes de eu falar em laxantes assim, mais industrializados, eu quero falar para vocês que o nosso corpo ele é perfeito. A gente nasce em prol de saúde, em prol de longevidade. Os nossos hábitos que começam a impactar a questão da nossa saúde de várias formas. Então, muita gente acha que herdou problemas intestinais da família. Não, você herda hábitos, maus hábitos da sua família. Seu intestino nasce para funcionar bem. Uma coisa que aparece demais é o famoso chá de Sene. O chá de Sene que faz soltar o intestino. Ele é altamente inflamatório, ele acaba gerando doenças intestinais. A pessoa, às vezes, não tem muitos problemas, começou uma constipação porque estava em disbiose, começa com um chazinho, o chazinho solta e vai inflamando a ponto de ter problemas sérios de intestino em outros eixos do corpo em função do intestino. Os laxativos são a mesma coisa. Eles vão atuar expulsando, né, expulsando as fezes de uma maneira, digamos assim, grosseira, abusiva, porque sempre vão causar inflamação no seu intestino. Todos os dias eu recebo pessoas assim, eu estou há 20, 30, 50 anos dependendo de laxante e eu falo, tem solução para você, porque eu já estou colecionando aqui mais de 10 mil casos de pessoas que passaram pelo meu programa de saúde intestinal ou pelo meu consultório, vêm com essa queixa e saem aí com o intestino transformado e com muito mais qualidade de vida, como essas que a gente acabou de ouvir. Existe, por exemplo, aquela pessoa que tem uma alimentação boa e que ela, mesmo assim, tem esse intestino preso? Isso pode acontecer porque tem várias razões que podem levar a gente à disbiose.
um uso de laxativo, às vezes um medicamento que você precisou usar na vida, ou você não sabe que tem alguma intolerância alimentar, aí você se alimenta muito com algum alimento que é gatilho, e aí você entra no estado de desbiose. Mesmo depois comendo bem, você não sai daquele estado, você fica se arrastando com aquilo ali. A maneira de resolver a desbiose é fazer modulação intestinal. Nada mais é do que 3 dias de uma alimentação controlada para que as pessoas consigam eliminar as bactérias patogênicas, acabar com elas e dar chance para as probióticas proliferarem. Como um passe de mágica, elas dão aquele restart ali no intestino e ele começa a funcionar. Claro que as coisas não são extremamente simples assim, cada organismo é um. Tem gente que por muito tempo abusou de laxativo, a musculatura já está mais flácida, mas a gente dá todo um suporte, né, para a pessoa entrar e sair com essa transformação. Então, mesmo quem come bem, até se você é muito estressado, dorme mal, seu cortisol está alto, você pode ter um desequilíbrio da microbiota. Aí entrou em desequilíbrio, nem sempre a pessoa sai fácil e fica ali esse quadro de desbiose, né, rendendo na vida da pessoa. Eu quero aproveitar que você falou sobre o programa de modulação para a gente trazer aqui o relato da Érica, que fez esse programa e teve alguns resultados inesperados. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Érica, tenho 50 anos e hoje sou uma borboleta da Thaís. Como ela disse, né? Saímos do casulo e viramos borboleta. Eu sempre fui constipada, sempre tive problema intestinal, ficava 4, 5, até 10 dias sem ir ao banheiro, e isso me incomodava muito. Eu já tinha ido a médicos e eles sempre falavam, falta água, falta fibra, você não come o suficiente. E nunca tinha uma solução para o meu problema. Chegava até a me dar laxante, mas eu sempre me recusei a tomar. E fiz a modulação. Nossa, foi um divisor de águas, né? Hoje eu me sinto muito, muito, muito melhor. E vieram outras coisas junto, né? Eu falei que eu tenho um bônus nesse processo. Eu tinha também aquele mau cheiro, né, de CC. E quando eu fiz a modulação, eu percebi que isso melhorou muito. Eu passei a não ter mais nenhum cheiro. E desde então também não tenho mais dores de cabeça que eu tinha frequentemente. Thaís, o que pode explicar essa relação, né, dela ter menos dores de cabeça, menos cheiros também exalando do corpo por causa dessa modulação? Certo, eu vou explicar isso. Antes eu só quero mandar um beijo para todas as minhas borboletas que estiverem ouvindo. O processo de saúde é sempre uma metamorfose, né? A busca de melhora da qualidade de vida. A gente chega lagartinha ali, querendo mudar alguma coisa, entra num casulo de transformação e depois sai voando borboleta. Olha só, eu falei de microbiota, né? Nós temos microbiota em todas as regiões do nosso corpo, porque essas bactérias que estão presentes desde a nossa pele ao nosso intestino, o conjunto ali delas, né? A gente chama de microbiota. O que acontece? Por exemplo, eu falei que a bactéria patogênica tem na composição dela algo chamado LPS, lipopolissacarídeo. O intestino, ele serve de uma barreira protetora para a gente, que se abre para algumas coisas, os nutrientes entrarem para a nossa corrente sanguínea, alimentarem a gente, e depois a barreira fecha. Às vezes você tem uma coisa chamada leaky gut, é uma permeabilidade da parede intestinal, e acaba passando proteínas mal digeridas, algumas coisas que não eram para passar para a nossa corrente sanguínea, inclusive as bactérias patogênicas, ou essa porção delas, que é o lipopolissacarídeo, e eles podem alcançar algumas áreas do nosso corpo. Se eles chegarem lá no nosso cérebro, na nossa cabeça, muita gente vai ter dores de cabeça, enxaqueca, causadas por essa passagem. Se chega, por exemplo, na pele, você pode ter acne, dermatites, aonde alcançar no nosso corpo, via corrente sanguínea, e via corrente sanguínea chega em qualquer lugar. A inflamação pode acontecer. Por isso, algumas doenças autoimunes, a gente fala que tem essa base intestinal. Se você chega e tem ali uma bactéria no lugar errado, esse lipopolissacarídeo LPS no lugar errado, seu sistema imunológico ele é ativado para combater aquilo ali, e às vezes ele fica super ativado e acaba atingindo e atacando células do seu próprio corpo, como por exemplo tiroidite de Hashimoto, que é muito comum, psoríase, várias doenças autoimunes que acontecem a partir de um gatilho, né, dessa super exposição aí do sistema imunológico a esse desequilíbrio. Então dá para perceber como o intestino está ligado a tudo, né, no nosso corpo, inclusive também ao nosso cérebro, ao nosso comportamento. É por aí a explicação. No caso dela, ali, esses odores, né, deviam ter microbiotas ali na pele dela, em desequilíbrio,
quando ela tratou o intestino, automaticamente o equilíbrio foi voltando para o corpo inteiro e ela teve esse ganho secundário aí com esses odores. Não é um depoimento corriqueiro, sabe? Muita gente tem vergonha de falar disso. Quero até aplaudir ela por ter tido essa coragem para impactar outras pessoas, né? Para as pessoas saberem que tem solução para o problema delas. Thaís, e a atividade física ajuda demais nesse processo do intestino, né? Sim, na realidade, o nosso intestino ele é recoberto por uma musculatura. Ela que ajuda todo o movimento dele. Então, pessoas mais sedentárias tendem a ter também uma musculatura mais flácida. Esse fortalecimento da pelve, dessa musculatura pélvica, é de extrema importância para o funcionamento pleno dele, fora outras questões, né, que a gente ganha praticando atividade física, tanto de produção de hormônios, neurotransmissores, e tudo impacta diretamente a saúde do intestino. O Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com a nutricionista e psicóloga Thaís Araújo sobre a saúde do nosso intestino. E Camila, ela falou no início do programa sobre a importância de a gente ter um fortalecimento na área pélvica para auxiliar nesse tratamento, na saúde, né, do nosso intestino. De que maneira, então, as pessoas podem pensar em exercícios, elas podem fazer exercícios para fortalecer essa região do assoalho pélvico? Na verdade, né, Bruna, tanto porque a região toda, a região pélvica ali do nosso assoalho, né, a base ali do nosso tronco, e a musculatura abdominal ali, que envolve também, porque quando a gente faz atividade física, inclusive, a gente, uma série de movimentos peristálticos, tanto que é muito comum, às vezes a pessoa durante a prática da atividade física sentir vontade de ir no banheiro. E o que acontece principalmente com as mulheres, né, é que já existe uma fragilidade com o passar dos anos desse assoalho pélvico. Então, assim, as pessoas não fortalecem, né, a gente esquece o assoalho pélvico, a gente já comentou aqui no programa, é uma musculatura muito importante que, quando ela tem essa flacidez, seja por gestação, às vezes até falta de estímulo mesmo, porque ela é uma musculatura, então, assim, existem exercícios específicos para essa região para deixar ela rígida, para fazer com que ela contraia, né, e ajude as fezes serem eliminadas. Então, toda essa região em volta soma. Então, assim, qualquer exercício de assoalho pélvico, de contração, né, da musculatura, é muito importante esses exercícios que existem, que a gente faz para essa região, que acaba facilitando a ida também ao banheiro, para a gente poder aliviar e fazer com que o intestino funcione regularmente. E geralmente são exercícios que não dependem de um equipamento, né? A pessoa pode fazer sozinha em casa com o movimento do próprio corpo, né? Pode, a gente tem alguns equipamentos e cada vez mais existem algumas tecnologias, acessórios ou uma bola que você deita em cima ou coloca no meio das pernas, tem até algumas coisinhas que eles introduzem para a gente fazer a contração e segurar, mas você não necessariamente precisa, você já consegue colher uma série de benefícios em fazer essa contração, você sentado, é muito mais a rotina, o hábito e a disciplina, né, de você estar ali sentado e ficar durante 5, 10 minutos fazendo contrações dessa região, 5 a 10 segundos, depois contrações às vezes mais rápidas, não tão lentas, mas com uma frequência maior, né, a velocidade, porque é uma musculatura e tem que ser trabalhada como qualquer outra musculatura do nosso corpo. Você, ouvinte, cuida da saúde do seu intestino? Saberia identificar os sinais de um desequilíbrio? A nutricionista e psicóloga Thaís Araújo trabalha com isso, tem ajudado muitas pessoas a manterem um organismo funcionando da melhor maneira possível, sempre levando em consideração as individualidades de cada pessoa. Uma delas é a Carla. Olá, eu sou Carla Maciel, sou de Teresópolis. Fiz o programa de modulação intestinal com a Thaís. Antes do tratamento eu sentia muita dor no corpo, muito inchaço, muita dificuldade para ir ao banheiro. Depois que eu comecei a fazer o tratamento, minha vida mudou 100%. Hoje em dia eu não sinto mais dor, eu perdi 5 quilos na pré-modulação e 1 quilo nos 3 dias de modulação. O tratamento, a gente não passa fome, são comidas maravilhosas.
e estou virando uma borboleta. É interessante isso que ela fala, né? Porque você comentou que no seu programa existe ali uma mudança de hábitos e isso passa por uma mudança da alimentação. E ela cita que ela não passou fome, né? Porque muitas vezes quando a gente faz essa mudança, a gente só tira um monte de coisa do cardápio e passa fome, né? Deixa de comer muitas coisas que a gente gostaria de comer, mas não come porque, enfim, quer perder peso. Como é que funciona esse seu trabalho, então? Na hora de você montar um cardápio, o que você pensa ali? E essa perda de peso, eu imagino que acaba se replicando na maior parte dos seus pacientes, né? Sim, eu sou psicóloga, né, além de nutricionista, então me preocupo muito com o comportamento alimentar das pessoas, com a relação que elas têm com a comida. O se alimentar não é só colocar saúde para dentro, a gente coloca afeto, lembrança, emoção, enfim, tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Então, eu me preocupo muito com a experiência sensorial da pessoa quando ela vai comer. Eu escuto muitas pessoas falarem que gostam dos meus cardápios e tal. Por quê? Quando você pensa em dieta, automaticamente as pessoas pensam no frango grelhado, um alface sem graça, né? E isso não é o conceito que eu quero para as pessoas. Eu quero que elas comam e pensem assim, gente, que coisa maravilhosa. E elas vão perceber, né, o resultado ali na pele, no corpo e em tudo, no geral delas, através disso. Então, durante esse processo de pensar, tanto no emagrecimento quanto na saúde de intestino, eu começo pensando sempre na experiência, no bem-estar. Então, a separação dos alimentos que a gente precisa que sejam consumidos, a gente vai fazendo essa seleção e a forma como a gente pode apresentar isso, a forma como isso pode ser colocado, porque esse conceito de dieta antigo é muito ruim. Eu nem gosto do conceito de dieta para falar que é um nutricionista que fala que não gosta de dieta. Mas eu acho que a pessoa tem que achar um ponto onde seja confortável para ela se alimentar, onde ela goste do que ela está comendo e ao mesmo tempo faça bem para ela. E aí, assim, todo mundo fica, esse lugar existe, eu só gosto do que faz mal. Não, eu garanto que existe e que a gente pode ressignificar esses conceitos e comer bem para chegar nos nossos objetivos, né? E, na verdade, pelo visto, o seu programa, né, Thaís, não necessariamente é para o emagrecimento, né? Ele é para mexer nessa qualidade da ingestão de alimentos para ter uma vida saudável, né? Um organismo que funcione da maneira que ele foi feito para funcionar. Sim, eu faço assim, os programas de saúde intestinal voltados para melhorar a saúde do intestino via alimentação. E, claro, exatamente os alimentos para fazer o organismo funcionar. Eu tenho protocolos de emagrecimento também, porém sempre levando isso em consideração, para não funcionar naquele 5-2, sabe? A pessoa passa 5 dias de fome e 2 da farra do boi. Então, não funciona dessa maneira. Eu quero que você coma todos os dias com prazer. E, assim, até quando você come alguma coisa que não te faz tão bem, faz parte da vida. Né, o que eu chamo de refeição programada. Você quer comer, sabe que aquilo é uma tranqueira, mas a gente come uma tranqueira de vez em quando, porque somos humanos, e faz parte do processo, né? A Carla falou em pré-modulação, isso é o que? Uma preparação para o seu programa? E uma outra pergunta, você disse que uma das fases, digamos assim, do programa são esses 3 dias, né, de uma mudança, não sei se radical do que a pessoa está acostumada a comer, mas como que isso se mantém, né, depois do programa? Então, o meu programa de modulação completo, ele fala de 30 dias. A pessoa vai entrar, tem mais de 30 aulas que eu ensino todos os eixos de intestino com tudo, eu falo sobre o programa e a pessoa vai assistir ali na hora e no momento que ela quiser. A gente entrega um cardápio pré-modulação para a pessoa começar a tirar os alérgenos, os alimentos que agridem mais o intestino. Eu entrego aquilo para elas irem fazendo no tempo delas, para elas irem conhecendo, para elas irem fazendo um comparativo do que elas fazem na vida com o que deve ser feito. Aí tem a fase da modulação, então aquela primeira fase ali da lagartinha, né? A fase da modulação são os 3 dias ali do casulo, onde a alimentação é mais controlada mesmo, porque a gente tem o objetivo de matar as bactérias patogênicas e depois eliminá-las. Então, por isso que as pessoas falam que não passam fome, que descobrem sabores, porque nesses 3 dias os alimentos são majoritariamente crus, e tem uma razão dentro do protocolo para isso acontecer. Depois a gente tem a fase do pós, que é a fase onde a pessoa volta para a vida normal e vai entender ali que começa a fazer uma testagem para entender, poxa, isso aqui me fazia mal, isso aqui era o gatilho que me levava à desbiose. Né? Tem muita gente que sofre de síndrome de intestino irritável, então a pessoa precisa passar por um protocolo de FODMAPs.
são grupos alimentares que ela reage mal àquele grupo. Então, todas essas questões que servem de gatilho, a gente ventila dentro da modulação. Então, assim, até as questões que não passam totalmente por alimentação, como eu citei, de pessoas que têm flacidez da musculatura por abuso de laxativos, a gente conversa, fala da possibilidade de uma fisioterapia pélvica. Então, assim, a pessoa é totalmente orientada e a gente só vai deixar ela sair, se ela quiser, com tudo isso resolvido. Por que alimentos crus, Thaís? Tem uma questão científica envolvida nos alimentos que vão agradar mais as bactérias patogênicas, tá? Então, assim, excesso de proteína, açúcar, álcool e alimentos aquecidos ou cozidos a mais vão agradar muito essas bactérias. E como a gente quer causar a morte delas, a gente pensa que durante 48 horas é o tempo de meia-vida delas. Então, em 72, para garantir, a gente não vai fornecer nada que elas gostem de comer para elas morrerem de fome. E aí, no último dia, a gente faz um esvaziamento intestinal, né? A gente provoca esse esvaziamento, e aí, por essa razão que não entra nada que é aquecido ali. A gente faz algumas coisas no vapor, mas, enfim, o que eu posso assegurar, e vocês já ouviram aí das meninas, é que é um cardápio delicioso, é uma explosão de sabores, é uma experiência que as pessoas curtem muito fazer. Eu brinco, às vezes, que eu faço introdução alimentar de adulto. As pessoas falam assim, não gosto, sei lá, de abacate, mas nunca comeu da forma como a gente apresentou. Aí come e fala, achei que era assim, é assado, achei bom, passei a comer. Thaís, e tem muito mais mulheres do que homens? Olha, muito mais mulheres do que homens. Eu quase dou uma aplaudidazinha nos homens que entram, porque eles devem, assim, não passar de 5% do total, quiçá menos que isso. Infelizmente, as mulheres, elas vivem mais que os homens, porque até hoje existe uma mentalidade que faz com que as mulheres se cuidem mais e busquem mais cuidado. Infelizmente, os homens procuram menos, mas isso tem mudado bastante. Cada vez homens têm se achegado mais. Às vezes o homem tem até constrangimento de falar que tem problema intestinal. Agora, Thaís, então, até para alertar aí alguns homens que estão escutando a gente, é o seguinte, se a pessoa, a gente pode dizer que a pessoa, ela não é saudável se ela não vai todos os dias ao banheiro e tem uma boa evacuação das fezes? Eu posso afirmar que se a pessoa ela não tem frequência boa, que é a saída diária ao banheiro, que ela tem sim um problema, e mesmo que ela vá diariamente, se ela tem dificuldade para a eliminação das fezes, faz com esforço, fezes ressecadas, sangramento, ela também tem problema de saúde. Mais cedo ou mais tarde, o corpo vai reclamar um pouco mais do que só essa sintomatologia que parece que está ali na hora que ele está indo ao banheiro. Comece cuidando pelo básico, cuidando do seu intestino. O Band News Informa vai chegando ao fim, mas ainda dá tempo de mais algumas considerações, mais alguns ensinamentos da nutricionista e psicóloga Thaís Araújo, que hoje deu uma aula aqui pra gente sobre saúde intestinal, ela que tem um programa de modulação intestinal, e uma das pessoas que fizeram esse tratamento é a Lúcia. Vamos ouvir o depoimento dela. Olá, meu nome é Lúcia Vieira Lage, eu tenho 65 anos, moro no Rio de Janeiro. O que eu tenho a dizer sobre essa experiência é que foi extremamente positiva. Foi desde a perda de peso até a melhora na disposição que eu sinto ao acordar. Eu já vinha há alguns meses com desbiose e, no meu caso, a consequência era o intestino solto e eu não tinha a menor ideia da causa. Eu sentia um estufamento no abdômen, era um inchaço, uma sensação de peso, um mal-estar que eram eternos. Eu vivia cansada, indisposta, mal-humorada, deprimida. Eu tenho a dizer que a alimentação adequada, a hidratação e seguir os ensinamentos valorosos da Thaís, eles com certeza me trouxeram saúde, bem-estar, bom humor, alegria, muita disposição. Só posso agradecer a Thaís pela disponibilidade em compartilhar com a gente os conhecimentos, né, de uma forma tão leve, tão clara e agradável. Thaís, ela fala aí em uma melhora do bom humor, de bem-estar e como você já falou, né? Hoje a gente fala muito sobre o intestino ser o segundo cérebro. Você pode falar um pouquinho mais aqui rapidamente sobre essa relação do intestino com o nosso humor? Claro, isso é extremamente importante. Nós temos um neurotransmissor chamado serotonina.
As pessoas até chamam ele do hormônio da alegria. Enfim, a serotonina, ela tem 95% da produção dela no intestino. Apenas 5% é produzido no cérebro. Então, se você não tem um intestino bom, funcionante, você tem impacto nessa produção de serotonina. Então, você tem impacto na sua emoção. Você vai ter um humor mais deprimido, uma instabilidade de humor, porque a gente precisa de serotonina para modular as nossas emoções, o nosso humor. Mas temos muito outros, GABA, dopamina, inclusive a microbiota intestinal tem capacidade de produção de hormônios e neurotransmissores. Então, é aquilo que eu falo, tem um impacto muito grande sobre a nossa saúde emocional e, por isso, esse comparativo do intestino-cérebro, desse eixo. Eu quero agradecer demais toda a conversa aqui hoje com a nutricionista e psicóloga Thaís Araújo sobre saúde intestinal. Thaís, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar trazendo um pouquinho dessas informações, né? Quero convidar o ouvinte a me seguir no Instagram, @Thaís, com TH, Psiconutri. Meninas, muito obrigada, Bruna, Camila, foi um prazer estar aqui com vocês. Camila, chegou a hora de ir. Vamos embora então, Bruna, super obrigada pela companhia, ouvintes, espero que vocês tenham gostado e quem quiser pode me encontrar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, treinando comigo também na minha bio no meu Instagram. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.